Aleluias. Segundo Samuel, capítulo de número 23, verso de número 20. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabziel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, repita comigo, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Fale conosco, Deus. Fale o coração de cada um que se chegou aqui, cada um que tem passado por um dia de neve. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar? Quantos aqui já ouviram falar sobre Benaia? Benaia, ele era um guerreiro de Davi. Davi, rei de Israel, um dos maiores reis que Israel pôde presenciar, ele tinha um guerreiro, e esse guerreiro era um guerreiro muito importante, porque cuidava da guarda pessoal de Davi. Ele não era qualquer guerreiro, ele era um guerreiro que cuidava da guarda pessoal. Ele andava lado a lado com Davi, ele era o protetor de Davi, ele tinha a responsabilidade de manter o rei vivo. A responsabilidade dele era fazer com que a nação de Israel não visse a lâmpada de Israel se apagando, que era Davi. Então ele caminhava ao lado de Davi, ele andava com Davi. Esse é Benaia. Só que para que você possa acessar um novo nível, é necessário você ter grandes feitos. Então a Bíblia vai falar que ele realizou grandes feitos. E esses feitos foram: ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Moabe era uma outra nação, um outro povo. Então, num período de guerra, ele mata 2 desses grandes guerreiros. Só que o texto vai frisar algo. Vai dizer assim: e num dia de neve. Um dia de neve. Ele desce num buraco. E ele mata um leão, irmão. A Bíblia não está dizendo que o leão veio ao encontro dele e agora ele precisa, é vida ou morte, preciso me salvar, vou matar um leão. Não. Ele vai no dia de neve, ele vai e mata o leão. Ele desce num buraco, ele vai atrás do leão e mata o leão. E eu quero trabalhar um pouco com você sobre isso. Porque é muito interessante se pensar. Porque Jeremias 8, verso de número 7 vai dizer: até a cegonha no céu conhece as estações. Repita comigo, estações. Que lhe estão determinadas. E a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as ordenanças do Senhor. É interessante que se nós formos fazer uma análise, nós sabemos que o tempo mudou. Nós sentimos, o tempo mudou, e aí todo mundo agora vem agasalhado para a igreja. Quando alguém fica doente, nesse período, a frase que a gente mais diz é assim: cara, é o tempo mudou. E aí esse tempo é muito ruim, então muitas pessoas estão ficando doentes. A gente consegue fazer uma análise. A gente consegue fazer uma observação e ver, tá ruim aqui, tá ruim essa parte, tá ruim aqui. Tá vindo uma frente fria. Sexta-feira passada, maior frente fria até então. E para acordar cedo, todo mundo 3, 4 blusas. E aquela loucura, sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente consegue discernir as estações. Todo mundo sabe o que é primavera, verão, outono e inverno, amém? Você aprendeu isso na escola. Então a gente consegue ir observando. Mesmo que hoje pareça que está tudo meio confuso. Você não sabe quando é primavera, quando é verão está frio, quando é inverno está calor, né? Está meio bagunçado. Mas mesmo assim a gente consegue discernir. Só que existe um problema: a gente não consegue discernir as estações que nós estamos vivendo dentro da nossa vida. A gente tem muita facilidade para ver que vai chover. A gente tem muita facilidade para saber que vai fazer sol. A gente tem facilidade para saber quando a frente fria está chegando. A gente consegue fazer análises boas. Se você for numa fazenda onde alguém planta alguma coisa para sobreviver, eles sabem exatamente quando plantar, quando colher, qual é a estação própria para isso, o quanto de água vai, quais são os nutrientes que tem que ser colocado naquele solo. Mas quando a gente vai falar sobre nós, seres humanos, nós não sabemos discernir qual é a fase da vida que nós estamos. Nós não conseguimos discernir qual é a estação que nós estamos vivendo. E aí é um momento, irmão, que nós precisamos entender: o inverno, conjecturando, chega para todo mundo que está aqui. O que é o inverno? O inverno é o dia onde você não está bem. O dia de neve chega para todo mundo.
Só que nós não sabemos lidar com ele. Nós sabemos quando o pé de manga vai produzir manga, mas nós não sabemos quando é que nós vamos estar num dia mau. Nós não conseguimos lidar com o dia mau, mas a Bíblia ela vai nos ensinar. Basta a cada dia o seu próprio. A Bíblia vai falar que nós vamos passar pelo dia mau. João 16, verso de número 33, ele vai dizer assim: no mundo vocês terão mas tem de bom? Eu venci o mundo. Então nós precisamos entender que o dia mau vai chegar, irmão. O dia ruim vai chegar nas nossas vidas. Você sabe que quando chega o frio você precisa se agasalhar. Você sabe que quando chega o calor você pode andar com uma roupa mais leve. Você sabe trabalhar plantações. Você sabe quando a manga vai nascer. Você sabe qual é a época do morango boa. Você sabe tudo, mas você não sabe lidar com você. E quando chega o tempo de estação ruim, o dia de neve na sua vida, você não consegue vencer. Aí você entra em crise. Aí você embanana todas as coisas, você simplesmente abandona tudo, você começa a entrar num caos. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ei, acalma o teu coração, você só está passando por um dia de neve, a qual todos estão sujeitos a passar. Mas por que nós não percebemos isso? Repita comigo: comparação. É muito interessante que antigamente as pessoas diziam assim: porque a gente tem que parar de ficar olhando para a grama do vizinho, porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Quem já disse essa frase? Aí, está revelando a idade, já percebi já. Que essa geração nova nem sabe o que significa essa expressão, mas eu vou explicar para você. Quando você era pequeno, o nível comparativo da tua vida era o pessoal da sua rua, sim ou não? Se alguém comprava uma bicicleta, você chegava em casa e falava assim: mãe, quero uma bicicleta. Por quê? Porque o Joaquim tem uma bicicleta. E agora todo mundo quer bicicleta. Por quê? Porque o Joaquim comprou uma bicicleta. Aí todo mundo tinha que comprar uma bicicleta. Porque o nível comparativo era a sua rua. Então tudo que era feito na sua rua, você queria viver. Você queria experimentar, você queria participar. E é interessante que as coisas ruins que aconteciam na sua rua, todo mundo ficava sabendo. Não é verdade? Irmão, eu lembro da surra que meus amigos tomavam quando ficavam de castigo. Um dia nós fomos nadar numa lagoa do Mingone, e a gente foi em 18 molecada. A gente saiu em geral, e eu sei que naquela semana tinha morrido alguém naquela lagoa lá. E aí, o pessoal tudo em choque, aí nós juntou comida, nós juntou um monte de coisa, e nós marchou, atravessou a Bandeirantes, nós tínhamos 8 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade. E a gente saiu todo mundo assim, ó. Nós vai lá nadar no lago, não sei o que tem e tal. E tinha morrido alguém e o pessoal não sabia nadar. E a gente começou a andar nos negócios lá. E eu lembro que nessa época, quando a gente estava voltando, todos os pais estavam esperando a gente. Irmão, quem lembra da Havaiana de pau? Era mais ou menos aquilo que a gente começou a viver naquela época. Você que é mais jovem, a iCarly, essa High School Musical, vocês não estão entendendo. Mas assim, vai participando do culto que você vai pegando. E eu lembro que todo mundo apanhou, todo mundo ficou de castigo, assim, geral, foi um negócio muito doido. Por quê? Porque o dia mau das pessoas era visível para todo mundo. Era visível o que estava acontecendo. Então a gente conseguia ver quando alguém estava passando por um momento de dificuldade. A gente conseguia se comparar nas coisas boas. Quando alguém ganhava uma bicicleta, tal, a gente conseguia ver a felicidade das pessoas, mas a gente também conseguia ver as fraquezas, o dia mau delas. E a gente entendia: pô, tô de castigo. Pô, te entendo, velho, também já fiquei de castigo. Era uma comunicação muito tranquila. Qual que é o problema de hoje? O problema de hoje é que a rua da tua casa foi parar na sua mão. Então você assiste o que um amigo seu está fazendo agora, lá em Fernando de Noronha. Você vê alguém que está lá na Europa fazendo alguma coisa agora. Você vê alguém na Disney, nesse exato momento, tem alguém na Disney postando história. É interessante que agora eu comecei a ver até os discípulos de Jesus postando história da época deles, eu gostei. E eu fico fascinado olhando aquele negócio, que da hora, mano. Você consegue ver tudo o que está acontecendo na rua da tua casa pelo celular. Qual que é o problema? O problema é que você não vê ninguém passando pelo dia mal nessas redes. Então, para todo mundo está vivendo uma vida perfeita. E quando você olha para a tua vida está uma droga. E a gente não sabe lidar com isso. A gente não consegue discernir isso. Então, quando nós passamos por um dia mal,
A gente entra em crise, a gente entra em pânico, a gente entra em caos. Por quê? Irmão, porque ninguém está passando pelo dia mal nas redes sociais. Ninguém posta, a não ser a Virgínia que postou. Mas o resto... eu vou falar porque vocês também ficam o dia inteiro vendo Zé Felipe, Neymar, Virgínia, eu tô ligado. Aí você só vê o que os outros estão postando. Aí ninguém está postando o dia mal, ninguém está postando o que está de ruim. Ninguém está postando as calamidades da vida. Então na sua rua, que agora ela não é mais a sua rua, ela ampliou para a terra, o ambiente de comparação é violento, irmão. Porque você não tem a mesma realidade que as pessoas que estão na sua rua. Porque na sua rua, se você era pobre, todo mundo era pobre. Sempre tinha um mais rico que pagava de rico, mas era pobre também, porque é todo mundo na mesma rua. Agora você mora numa rua e você assiste o cara que mora na outra rua, que é muito mais top que a sua. E aí fica difícil comparar. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Isso está destruindo o nosso coração. Isso está destruindo a nossa vida. Aí eu vou um pouquinho além, você vai na igreja. E quando você chega na igreja, qual é o estilo de mensagem que você ouve? Você vai vencer. Deus está te abençoando e tudo vai dar certo. Aí você vê as pessoas vindo para o altar e você vê as pessoas postando, e aí a rua que você vive agora é a igreja, e dentro da tua rua todo mundo namora e você não namora. Dentro da tua rua todo mundo casa e você não casa. Dentro da tua rua todo mundo troca de carro e você não troca de carro. E aí você começa a pensar que Deus agora tem filhos preferidos, que agora Deus valoriza mais uns do que os outros. Porque a mensagem que é pregada para nós vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar, tudo vai acontecer, tudo vai ser lindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, e o dia mal? Porque o dia mal chega aqui, vamos tentar quebrar esse mito. Quem aqui está passando por um dia mal? Levanta a mão. Todos nós passamos por lutas. Só que nós precisamos entender que não dá para ficar se comparando com aquilo que o outro está vivendo. Porque se você for se comparar com aquilo que o outro está vivendo, você vai morrer cada vez mais. E é interessante que se você for fazer uma análise profunda, você não vê mais manifestação demoníaca dentro da igreja. Porque antigamente o diabo se apropriava do corpo das pessoas. E você orava e expulsava, e o demônio tinha que sair, porque o demônio estava alojado no corpo das pessoas. Mas hoje em dia o diabo, ele meio que parece que vai se aperfeiçoando, porque o diabo ele não é onisciente, onipotente, nem onipresente. Então ele vai aprendendo conforme as gerações. E ele entendeu que nessa geração não é se apropriar do corpo, porque quando você se apropria do corpo, você ora e o demônio tem que sair. Mas e quando ele se apropria da alma das pessoas? É invisível. Porque quando alguém manifesta aqui dentro da igreja, você consegue falar, sai agora em nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder para o diabo sair, amém? Mas e quando ele fica na tua cabeça? E quando ele fica sondando o teu marido, teu coração? E quando ele fica colocando comparações? E quando na tela do teu celular a pornografia fica vindo? E aí? E a gente não consegue perceber que isso é o maligno tentando destruir a nossa casa. A gente não consegue perceber que é o diabo tentando destruir a nossa família. Porque ele se apropria agora de outras coisas. Ele se apropria de outros fundamentos. Mas nós estamos todos aqui sentados, bonitinhos, escovamos os dentes, nem todos que eu sei, mas a gente senta aqui, coloca a nossa melhor roupa, vamos adorar o Senhor, é ceia, mas tem um monte de gente que está arrebentado aqui. Por se comparar demais, por ficar vendo o palco do outro, mas nunca vai ter acesso ao bastidor. Por ficar vendo o ambiente comparativo, a grama do vizinho é mais verde. É por isso que quando nós estamos na igreja, nós precisamos entender alguma coisa. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, todo mundo passa pelo inverno. Todo mundo passa pelo tempo de neve. E eu quero te ensinar algumas coisas quando você passar por isso, ou se você estiver passando por isso. A primeira coisa que eu quero te ensinar, não quebre princípios em tempo de crise. Repita comigo, não quebre princípios em tempos de crise. Todos nós vamos ser levados para esse dia. Se você não está nesse dia, no momento, pastor, estou no meu verão, está super da hora, tá top, legal. Anota então, porque um dia você vai passar. Ai, misericórdia, está repreendido, está profetizando coisa ruim na minha vida. Ah, irmão, pelo amor de Deus, para de espiritualizar tudo. Você vai passar, Jesus falou. Não quebre princípios.
Você não tem que abrir mão de algumas coisas que você levou anos para construir, por causa de um dia mau. Sabe o que as pessoas fazem? Elas destroem relacionamentos que foram construídos, que levou anos para construir, porque ela chegou num dia mau, ela não sabe identificar o que ela está sentindo e agora ela destrói todos os relacionamentos que ela construiu. Ela se isola, ela foge, ela não vai mais para os rolês, ela não atende mais as ligações, ela simplesmente se isola. Levou anos para construir o que foi construído e ela destrói em alguns segundos. Pergunta, vocês acham que é mais fácil construir uma casa ou destruir uma casa? Porque a construção leva anos, tem gente que está construindo aí já faz 10 anos. Mas se você colocar uma bomba e apertar um botão, ela acaba em segundos. Porque construir dá trabalho e tem gente que está jogando fora aquilo que foi construído, porque não soube lidar com o inverno da vida. Não está sabendo lidar com a estação que está vivendo. Está passando por um momento ruim e está destruindo os filhos. Está lançando palavras malditas sobre os filhos. Está gerando uma destruição profunda na vida dos filhos. Por quê? Porque não está tendo sabedoria de entender. Eu não estou bem. Não está tendo sabedoria de entender que não está legal. Existem pessoas que ajudaram você na trajetória da sua vida. Alguém foi importante para você em algum momento da tua vida, mas se essa pessoa um dia fez algo ruim para você, você acabou de destruir ela na sua vida. Porque as nossas relações, elas estão assim, superficiais. As nossas relações estão de uma forma que você dificilmente vai encontrar alguém que é leal, que é fiel, que vai caminhar com você. Porque nós estamos vivendo um momento que nós pegamos o nosso dia mal e nós excluímos as pessoas das nossas vidas. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Nós não podemos quebrar princípios, nós não podemos deixar de ser honestos nos nossos negócios, porque a firma não está bem, a empresa não está bem, então eu vou pegar um pouco a mais para mim. Irmão, não quebre princípios, se não está bem, permaneça fiel. Deus vai se levantar em seu favor, mas não roube a sua empresa. Funcionários que estão aqui, que trabalham em empresas, e quando entraram lá, disseram, vai ser tudo lindo, vai ser tudo as mil maravilhas, tem que trabalhar de domingo, eu trabalho, tem que trabalhar, eu trabalho, preciso do emprego, vai, dá a palavra, se compromete. Mas passa por uma estação ruim e começa a faltar, começa a meter atestado. Não quebre princípios, irmão, isso aí é danoso para a sua vida. Começa a roubar o horário, começa a tomar café demais. São nesses detalhes que Deus nos promove. São nas pequenas coisas que Deus olha para alguém na terra. O que foi que Deus viu em Maria? O que foi que Deus viu em Davi? O que foi que Deus viu em Abraão? Se você for fazer uma análise, não existe grandes feitos, são os pequenos princípios que foram cumpridos. Então não peque contra o Senhor, porque você está num dia mau. Está ruim seu casamento? Não vá conversar com outra pessoa. Não vá procurar a pessoa de outro sexo para poder desabafar. Não vá abrir teu coração com pessoas que estão torcendo para que o teu casamento acabe. Porque você vai começar a construir algo e você vai quebrar princípios. E quando os princípios são quebrados, as promessas não são vividas. Princípio é uma das coisas que nós deveríamos viver a nossa vida estudando, porque princípios são chaves que abrem portas. E tem muita gente que quebra princípio porque está passando pelo dia de neve. Pessoas que abandonam a família, pessoas que abandonam amigos, pessoas que falam mal das pessoas. Cuidado com quem senta do teu lado e fica falando mal de alguém, irmão. Não valorize essas pessoas, porque quando elas se levantarem da tua mesa, elas vão falar mal de você. Eu já falei isso aqui 1000 vezes, mas parece que todo mundo aqui continua alimentando por uma carência, continua alimentando. Pare de fofoca, fofoca é danosa. Não quebre princípios, irmão. Está passando por uma crise? Sinalize aqueles que são mais próximos. Eu estou em crise. Se guarde, porque o dia de neve vai acabar, irmão. Eu tenho uma palavra para a tua vida, o dia de neve vai acabar na tua vida em nome de Jesus. Você vai passar por esse período de neve, você vai passar, mas entenda uma coisa, não passe por esse período quebrando princípios, passe por esse período saindo de lá mais forte, porque quando você vence, Deus te coloca em lugares mais altos. A segunda coisa que eu preciso entender, você não é a fase, você está na fase. Eu não sou o dia mau, eu estou no dia mau. Eu não sou um desempregado, eu estou desempregado. Não use o teu problema como um rótulo sobre a sua vida.
Porque isso vai destruindo você. Você fica liberando palavras sobre a sua vida e você vai destruindo você e você nem percebe que está destruindo a tua vida. Você não é um péssimo filho, você está sendo um péssimo filho, mas você não é isso. Você não é um péssimo marido, você está sendo um péssimo marido. Mas Deus tem poder para mudar essa situação, porque você não é a fase, você está na fase. Se a gente se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, se convertendo nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. Então não se conforme quando você olha para a situação que você está vivendo. Você não é um suicida. Você está passando por esse momento ao qual o diabo está tentando tirar a tua vida, mas você não é isso. Você não é as palavras que as pessoas estão dizendo, você está passando por uma fase. Não adere essa fase à sua vida, não pegue essa fase e abrace ela como um amuleto. Quando a Bruna passou por um momento de câncer, ela dizia, porque a minha doença, não, e eu falo assim, não é a sua doença, é uma fase, nós não temos essa doença, o câncer não é nosso, é uma fase, e nós fomos aprendendo e entendendo, não é a minha doença, nós não podemos nos apropriar dizendo, é meu isso, não é meu, eu estou passando por essa estação, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu posso passar pelos momentos de dificuldade, o Senhor vai guardar minha vida. O meu casamento é uma droga. Não traga isso para a sua vida. Ele está uma droga, ele não é uma droga. Nem sempre foi uma droga. Mas quando nós ficamos reafirmando isso, nós nos esquecemos das coisas lá do começo. Nós nos esquecemos das coisas boas que vivemos lá atrás. E aí a gente começa só a pensar nas coisas que estamos vivendo agora. Você não é a fase, você está na fase. Amém? A sua atitude no tempo de neve, ela vai falar muito sobre quem você é. Quando a dor entra, a verdade sai. Sabe por que nós passamos por dias difíceis? Porque o dia difícil revela a nossa essência. A ferida revela a essência. A crise revela a verdade. Às vezes você bate no peito dizendo, como Pedro falou, todos aqui podem te negar, eu não te negarei. Todos aqui podem fugir, eu não fugirei. Eu estou disposto a morrer por ti. Jesus falou, calma, a crise está vindo, vamos ver. Porque a crise revela. A crise te coloca de volta no teu lugar. Quando você acha que você é muito, ela te coloca de volta no teu lugar. E ela diz, você não é tudo isso que você está pensando que você é. Ei, calma lá, você não é o bonzão que nem você acha que você é o bonzão não. Mas sabe o que a crise faz também? Ela te mostra que você é mais forte do que você imagina. Porque você acha que você não suportaria isso aqui, Deus já te colocou aqui. Você acha que você não suportaria isso aqui, Deus já te colocou aqui. A crise revela. Aperte uma azeitona, vai sair o azeite. Aperte uma laranja, vai sair um suco. Aperte você, o que sai? Reclamação ou adoração? Se apertar você, vai sair o que, irmão? A Bíblia diz que um dia Jó foi apertado, perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu seu dinheiro, perdeu tudo que tinha. E ele fez uma declaração, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você está passando por um dia de neve? Qual é a verdade que você está expressando? Está passando por um dia de neve? Qual é a realidade que você está colocando para fora? É simples, perceba uma pessoa que acabou de se afastar dos caminhos do Senhor. Primeira coisa que ela vai postar, que ela está bebendo. Depois ela vai postar que está pegando alguém. Pega os casamentos que terminam, todo mundo quer mostrar que está bem, e começa a mostrar as suas verdades. Porque o tempo de crise revela, irmão. Quer saber quem é seu amigo de verdade? Passa por uma crise, vamos ver se ele vai estar com você ou se ele não vai estar, se ele vai falar bem, se ele vai falar mal, se ele vai chorar ou se ele vai se afastar. A crise revela, irmão, a crise é a melhor coisa que você pode gerar com uma pessoa. A crise, ela é boa. Vai por mim, você está passando pelo melhor momento da tua vida. Você que está num dia mal, você está passando pelo melhor momento da tua vida, porque você está podendo ter a oportunidade de fazer uma análise. Quem sou eu de verdade? Nossa, o pastor Pablo está filosofando hoje. Quem sou eu? Penso, logo existo. Só sei que nada sei. É um momento de crise que vai apertar você e vai trazer a verdade. Existem pessoas que quando passam pela crise param de vir na igreja. A verdade é que elas nunca estiveram na igreja por causa de Jesus. A crise revela, irmão.
Sabe qual seria a melhor oração você fazer a Deus? Deus, me faz passar por uma crise. Porque eu preciso logo ver dentro de mim quem eu sou de verdade. Deus não te coloca em crise para Deus saber o teu coração. Deus sabe de todas as coisas. Deus te coloca em crise para saber o seu coração. Para você saber o seu coração. Ai, Deus me levou no deserto, me provou no deserto para Ele ver o meu coração onde está. Deus não precisa ver, Deus já sabe. É você que precisa ver. O dia de neve é importante na nossa vida. Não anule o dia de neve pelo aquilo que você está vendo na internet. Não anule o dia de neve por aquilo que você está assistindo no Instagram. Não anule o dia de neve por causa das pessoas que tá na sua rua. O dia de neve existe, irmão. E ele vai te levar para um novo nível. Quando a dívida chega na sua casa, e você é o primeiro a parar de dizimar na casa do Senhor, você só está revelando o teu coração. O dinheiro importa mais para você do que o princípio de ser fiel ao Senhor. Se você passa por crise no teu casamento, teve uma briga com a tua esposa, e você corre para tua amante, você só está revelando teu coração, você nunca amou sua esposa. Nossa, pastor, existe isso, irmão, você não está nem ligado. A gente pode trocar aqui para você ser um dia pastor. E olha que eu lidero 200 pessoas. Imagina a igreja com 5 mil, 10 mil pessoas. A crise revela, cara. Você quer conhecer um pastor de verdade? Gere crise com ele também. Quer saber do meu coração? Gere crise comigo. Uma parte de vocês aqui já falou mal de mim que eu sei. Sabe como que eu recebo vocês? Oh, minha ovelha amada. Ai, pastor, você é hipócrita. Eu não sou hipócrita, irmão. Eu sei que você passou pelo dia mal. Eu também já passei pelo dia mal e a gente está junto. Sabe quando as pessoas conheceram seus pastores de verdade? Quando elas tiveram um dia mal na igreja e elas pararam de 2, 3 cultos e o pastor abandonou, falou mal, colocou outras pessoas no cargo. Aí ela fica ferida com a igreja. Ah, porque a igreja é assim mesmo. Nunca mais vou na igreja, irmão. Infelizmente, aquele pastor só mostrou a verdade de quem ele sempre foi. Você que nunca viu. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? A crise revela, irmão. Eu estou entregando uma pedra de sabedoria para vocês, uma pérola hoje. De sabedoria, a crise revela. Antes de você começar a namorar, ou antes de você começar a casar com alguém, antes de você casar com essa pessoa que você está namorando, gera uma crise com ela. Aí você vai ver quem ela é de verdade. Fala não para ela quando ela fala assim, vamos namorar, vamos ter relação sexual. Fala assim, não, nós não vamos ter relação sexual. Aí vai sair a verdade, o demônio é um manifesto. Manifesta, irmão. Fala, nós só vamos ter relação sexual depois que a gente casar. Parece que sai assim, ó. Mas você fica o quê? Ai não, eu tenho que ter relação sexual, senão eu vou perder essa pessoa. E ela vai embora, irmão. Se a pessoa não consegue ser fiel ao seu Deus, você acha que ela vai ser fiel a você? Se ela não consegue honrar o Deus dela, ela vai honrar você quando? Na hora que vier uma crise, ela vai te trocar por outro. Mas tá tudo bem, vocês não vão me ouvir. Porque eu já conversei com 900 casais de namorado aqui, vocês nunca me ouvem. Aí depois cai pro pastor Leandro, porque eu não atendo mais. Ô pastor, precisava trocar ideia. Pastor Leandro, eu te avisei. Vocês estão entendendo, igreja? Gera crise. Você que está namorando, fala um não aí. Um não bem dado. Aí você vai ver a verdade. Porque está todo mundo num processo de venda aqui dentro. Está todo mundo tentando se vender. Está todo mundo tentando vender a sua imagem. A gente vem, tenta vender uma coisa, mas fala não para a pessoa, a verdade sai. Um casal que eu admiro, pastor Nilson e pastora Márcia. Obrigado pela vida de vocês. Chegaram aqui na igreja, ficavam sentados lá no fundo. São pastores reconhecidos por Deus. Nunca exigiram um cargo dentro da igreja. Falei não para eles durante 1 ano. Nunca falando pessoalmente, mas eu os ignorava. Com todo respeito. Não assim, na maldade. Mas eu não colocava eles para trabalhar. Passado 1 ano que eles estão na igreja, chamei eles. Falei assim, e aí? Estão gostando da casa do pai? Pô, pastor, gente, já está 1 ano aqui, estamos gostando sim. Eu quero trabalhar com vocês, quero que vocês estejam mais perto de mim, porque agora a gente vai gerar mais crises. E estão se saindo como pessoas excelentes. Porque a verdade sai quando você é pressionado. Pastor Igor, eu não vou falar de você porque a gente já tretou muito, deixa pra lá. Vocês estão entendendo, gente? Valorize relações assim.
Relações que são duradouras, relações que são verdadeiras. Pastor, o que eu tenho que fazer no tempo de inverno? Vamos para a palavra. 1 Coríntios capítulo 16, verso de número 5 ao 6. Vai dizer o seguinte, coloca na tela para mim, 1 Coríntios 16, do 5 ao 6. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno. Repita comigo, o inverno. Para que me ajudem a seguir viagem, aonde quer que eu vá. O que eu preciso fazer num momento de inverno? Esteja perto de pessoas. Não se isole no momento do teu inverno. Não se exclua no momento do teu inverno. Esteja perto de pessoas. Ande com pessoas, converse com pessoas, traga pessoas para perto, pessoas que são leais, pessoas que são sinceras, pessoas que vão te corrigir, pessoas que vão também falar que você está errado. Traga essas pessoas para perto de você. Sabe qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente fica mal? Aquilo que Elias fez com o seu servo. Pega o seu servo num dia mau, deixa ele numa cidade, vai para um outro lugar e se isola, e entra para dentro da caverna e fica sozinho. Nós não podemos nos isolar. Você que está passando por um tempo ruim, procura alguém aqui dentro da igreja e fala assim, vamos almoçar hoje? Ai, pastor, ninguém nunca me chamou para almoçar, mas você também nunca chamou ninguém. Você quer colher o que você não plantou. Ai, ninguém me chama para ir no aniversário da igreja. Você faz festa, você não convida ninguém da igreja. Tem um versículo na Bíblia que não é bem sobre isso, mas eu vou tentar encaixar ele aqui, que diz assim, não fique muito chateado quando alguém fala mal de você, porque no seu coração você sabe que já falou mal de muita gente. A gente tem a mania de achar que todo mundo tem que fazer o bem para nós. Mas a gente nunca faz nada de bom pelos outros. E se alguém faz algo ruim para nós, e agora eu estou nervoso. Irmão, você já fez algo ruim para muita gente. Pastor, falaram mal do Selair, irmão, já falei mal de tanta gente, deixa eu ficar quieto. Vai que Deus me pune. Deixa abaixo. Procure pessoas para estar com você no tempo de inverno. Tenha pessoas que você possa confiar, pessoas que vão caminhar do seu lado, pessoas que vão te abraçar. Pessoas que não vão te julgar. Eu tenho um código com o pastor Igor. O código é o seguinte, irmão, posso ser humano hoje? Ele falou, vixe, lá vem. Aí eu me torno o pior dos pecadores da Bafana. Falei, mano, eu tô nervoso, não sei o que tem, eu tô chateado. E ele vomita. Aí ele me liga, mano, posso ser humano hoje? Eu falei, nossa. E aí vomita. Acabou, a admiração continua. Somos seres humanos, precisamos de pessoas. Vocês estão entendendo? Saúde. Atos capítulo 27, verso de número 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno. Repita comigo, inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Repita comigo, continue a nadar. Continue a nadar. Seja que nem adore, continue a nadar. Irmão, você está passando por um momento de inverno? Continue. Continua navegando. Sabe o que a gente faz quando começa a passar pelo inverno? Vou parar com tudo. Vou sair dos ministérios. Vou parar com tudo. Vou desaparecer. Agora eu preciso parar. Parar é importante. Em algumas situações eu aconselho, dá uma desacelerada. Mas você precisa continuar navegando, porque você tem um propósito muito maior nessa terra, irmão. Você precisa continuar vivendo o teu propósito. Você precisa continuar vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe o que o anjo vai fazer quando Elias está mal? O anjo chega até Elias e fala assim, levanta e coma, porque a sua viagem será longa. O que ele está dizendo é o seguinte, independente se você está mal ou não, existe um grande propósito para você viver nessa terra ainda. Então não para de nadar, continua navegando. Está passando por tempo de dificuldade? Continua, irmão. Eu não vou ser hipócrita contra o Senhor, eu não estou bem. Tudo bem, isso é um problema da tua alma, mas não é um problema do teu espírito. O espírito permanece vivificado dentro de você. A mensagem precisa continuar a sair, a adoração precisa continuar saindo. O problema é que quando a gente está mal, a gente já não quer mais orar. É porque as nossas orações são almáticas, não espirituais. Porque se ela é espiritual, eu vivo pelo espírito, não mais pela alma. É por isso que quando Davi está nervoso, ele fala, por que está batido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus. O que ele está falando? Cale a boca, pois eu ainda o louvarei. Está passando por dificuldade, a alma? O Espírito está gritando, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Pai, é Ele quem cuida de mim, é Ele que se levantará em meu favor. É isso que Jó fez com a sua carne definhada. Ele levanta e diz, eu sei que o meu Salvador se levantará em meu favor. Ele vai se levantar. O teu espírito precisa gritar.
2 Timóteo capítulo 4, verso de número 13. Paulo estava na prisão no tempo de inverno. Olha o que ele pede: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo. Ele precisava da capa porque estava frio. Em Troade, e os meus livros, repita comigo, livros, especialmente os pergaminhos. Sabe o que Paulo está falando? Eu não posso parar de me aprofundar em Deus, independente se eu estou passando pelo dia mal. Eu não posso parar de ler minha Bíblia, eu não posso parar de ler os livros, eu não posso parar de orar, eu não posso parar de buscar. Eu preciso continuar alimentando meu espírito, porque o meu espírito não tem nada a ver com o que a minha carne está clamando. Eu estou tentando trazer vocês para um novo nível e tentando tirar essa meninice evangélica que colocaram dentro de vocês. Você está passando pelo dia mal, irmão? Levanta essa carcaça e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Ai, sabe qual que eu... Não vou falar não, Porque... essas canções de hoje, sabe essas canções no colinho do Abba? Ai, eu vou pro colinho do meu papai. Para com isso, irmão. Aí entra para dentro do quarto, chora, deita em posição fetal, fica chorando. Abba, Abba, pelo amor de Deus. Estou falando que você não possa ter um momento, mas toda hora. Uma depressão evangélica. Os homens da igreja... O pastor Diego está aí? Está aí o pastor Diego? Nós vai dar um treinamento, não falou? Tem que fazer esses caras virar homem dentro dessa igreja. Sabe qual que é o problema que nós estamos enfrentando aqui? Quem já viu aquela passagem que o povo de Israel mata todos os benjamitas por causa de uma guerra? Aí acaba as mulheres, eles ficam com poucos soldados. Aí eles mandam os homens ir no outro acampamento e roubar as mulheres e levar embora. Está acontecendo isso na casa do pai. Tem uns caras vindo de fora e levando as mulheres daqui embora. Porque os caras que estão aqui é tudo mole. Os caras que estão aqui é tudo devagar. Mulheres, eu estou falando, dá um glória a Deus em mim. Parece que eu estou mentindo. Aleluias. Os caras ficam, Rolly, Rolly. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. Está faltando homem. Irmão, as mulheres tá desesperadas para casar, cara. Está desesperada aqui, o negócio tá sério. O mundão tá feio. E mulheres também, vamos conversar aqui. Não precisa nem ser bonito. Tá na igreja, é homem de verdade, já basta. É trabalhador, é honesto, também vai. Porque também vocês são muito exigentes. Vocês querem um homem todo efeminado, emasculado, com postura de homem de verdade. Não tem como. Vocês têm que decidir. A única que estourou no norte é a pastora Bruna. O resto, quem viveu, viveu. Quem não viveu... Então... Não, vocês não vão dar certo. Vocês têm que... Vamos mudar de assunto. Seja que nem a Camila. Ela olhou e falou assim, não tem beleza e nem formosura, mas é o que Deus tem para mim. Cara, tá casada, um homem bom, digno, trabalhador, acabou. Cara, vai. O inverno, vamos voltar para o inverno. É um tempo de se aprofundar em Deus. Se aprofunde em Deus. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. E a parte mais importante que você precisa entender. Benaia, ele matou um leão no tempo de neve. Onde está o problema? O problema está em tal área. Estou passando por um momento ruim, vai lá e resolve o problema. Entra dentro daquele buraco, entra dentro daquela caverna e fala assim, ó, leão, acabou. Nós vamos resolver esse problema hoje, acabou. Mata o leão e segue sua vida. Deus do céu, ele olha e fala assim, o meu filho e a minha filha entendeu. Pode levar para o próximo nível. O reino de Deus é por níveis. Eu já preguei sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada rapidamente. Davi, quando ele cuidava de ovelhas, o primeiro inimigo que ele enfrentou não foi o gigante, não foi o leão e não foi o urso. O primeiro inimigo que ele teve que enfrentar foi as moscas. Porque as moscas é o maior inimigo da ovelha, então ele tinha que toda hora ficar ungindo a cabeça da ovelha. É por isso que a Bíblia vai dizer, unge a minha cabeça com óleo e o cálice faz transbordar. Porque moscas entram nos ouvidos e nos narizes. Narizes não, nos ouvidos e no nariz da ovelha. Colocam ovos na cabeça dela. E elas começam a dar cabeçada uma com a outra para tentar matar o que tem dentro da cabeça e elas morrem.
Então o primeiro inimigo que Davi tinha que vencer eram as moscas. Quando ele vence as moscas, ele se torna um pastor de ovelhas. Agora ele tem que aprender a vencer os conflitos entre uma ovelha e outra. Porque a ovelha é o animal mais burro Nossa, eu estou falando mal de nós, né? Nós somos ovelhas. Da cadeia animal é o mais fraco, é o mais burro. Então quando as ovelhas eram tosquiadas, a lã delas eram cortadas, elas já não sabiam reconhecer mais quem era o líder, porque elas reconheciam pela plumagem ali. Plumagem não, né? Plumagem é de galinha. Pelo pelo, pela lã. Então elas davam cabeçada entre uma e outra. Davi chegava no ambiente, as ovelhas estavam tretando. Separa a ovelha. Isso aqui é um conselho para os pastores da casa. Aprenda a administrar ovelhas. Começou a dar cabeçada, não entra no meio. Tem pastor que entra no meio, quer dar cabeçada junto com a ovelha. Não, calma, segura aqui, calma, vai devagar aqui, relaxa, tal. Depois que ele vence isso, ele tem que vencer o lobo, a raposa. Porque é a raposa que tenta entrar para comer as ovelhas. Por isso você tem que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia vai dizer, cuidado com o lobo em pele de cordeiro. Porque o lobo, ele comia o cordeiro e ele entrava por dentro do cordeiro. É por isso que o pastor, ele pegava um cajado. E a função do pastor é pegar o cajado e bater na cabeça da ovelha. Porque quando ele bate na cabeça da ovelha, a ovelha vai fazer o quê? Bé. Se ele batesse na cabeça da ovelha e fizesse... Como faz barulho de lobo? Lobo, gente. Tem umas ovelhas aqui no lobo na pele de ovelha aqui. Quando ele bate na cabeça da ovelha, a ovelha faz? Quando ele bate na cabeça do lobo, o lobo faz o quê? Nossa! Que lobão, Igão, lobão! É por isso que a crise é importante, porque quando você bate na cabeça, a verdade sai. Tem muita gente perto de você que parece ovelha, mas é lobo. Bate na cabeça, você vai ver se ele vai fazer bem ou se ele vai fazer... Depois de vencer o lobo, ele vence um leão, um urso, depois um gigante, depois exércitos, depois Saul, depois Israel. E por final, ele tem que vencer ele mesmo. O reino de Deus é por níveis. Tem gente que já era para estar vivendo aqui em cima com Deus, mas não conseguiu viver e vencer o dia de neve ainda. É por isso que você está vivendo a vida que você vive. É por isso que as tretas que você tem que resolver ainda é daqui de baixo. O seu BO ainda é mosca. Você tem que ficar tendo que resolver problema com mosca. Jesus já colocou gigante para você derrubar, mas você está aqui ainda. Ai, ninguém fala comigo, ninguém me ama, eu sou coitadinho. E Deus está falando assim, eu tenho isso aqui para você, mas você continua aqui ainda. Benaia só se tornou comandante de um grande exército, porque ele venceu um leão no dia de neve. Os seus resultados no dia de neve é onde vai te colocar no próximo nível da sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Segundo Samuel 23, do 22 ao 23, vai dizer que ele se tornou o guarda pessoal de Davi. Em 1 Reis 2, do 35, 1 Reis 2, verso número 35, Benaia foi nomeado para comando do exército de Salomão. Ele cuidava da guarda pessoal de Davi, mas porque venceu um leão no dia de neve, pode colocar ele como comando de um exército. Aquilo que você não está vivendo ainda é porque você não derrubou seus leões. Aquilo que você não está experimentando ainda é porque você se conformou com o seu dia de neve. O dia de neve não veio para te matar, o dia de neve veio para te promover, para te colocar naquilo que Deus tem para a sua vida. Você chegou aqui passando por um dia ruim? Só uma forma de você vencer esse dia ruim é no altar do Senhor. É se prostrar diante de Deus e falar assim, ó, eu não quero mais viver o dia de neve que eu estou vivendo, eu não quero mais viver isso daqui que eu estou passando. Eu me rendo diante do Senhor e eu peço, muda a minha história. Muda a minha casa, muda a minha geração, muda tudo aquilo que eu for viver. Eu quero estar na tua presença. Feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. É só mais um dia de neve, filho. É só mais um dia de neve, filha. Eu não te projetei para morrer nesse deserto, eu não te projetei para morrer nesse dia que você está passando. É só uma fase. Não se perca na fase, não se perca na fase. O Senhor prometeu que estaria com você em todos os dias da sua vida. Ele não prometeu te livrar da fornalha, mas Ele prometeu que estaria com você. Se você está precisando hoje de um alívio, de um bálsamo,
do socorro do Senhor, enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a pedir licença para quem está do seu lado, todos de olhos fechados, mas peça licença para quem está do seu lado e fala assim: eu preciso ir lá matar o meu leão, eu preciso me prostrar diante de Deus, eu preciso resolver os B.O. que está aqui dentro. Eu estou passando pelo meu dia de neve, eu estou passando por um dia difícil, mas eu não vou parar, eu não vou me render. Essa fase vai passar, irmão. Essa dificuldade vai passar. É o Espírito Santo de Deus que está aqui confortando o teu coração, dizendo: aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu vou te colocar em lugares grandes. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Você vai viver todos os sonhos, todos os planos, todos os projetos. Existe a guarda pessoal do rei para você. Existem exércitos a qual Deus vai colocar você para liderar. Deus vai te usar para pregar, Deus vai te usar para fazer tantas coisas, Deus vai te usar de uma forma poderosa nessa terra. Aguenta mais um pouco, o dia de neve está acabando, irmão. Aprenda a discernir o momento que você está vivendo. Aprenda a discernir a estação que você está passando. É o dia de neve, está tudo bem. Troca as vestes, coloca a roupa de frio, está passando pelo frio, vai embora, vai dar certo. Esse gigante vai cair, essa dor vai acabar. Deus se levantará em meu favor. Faça como Jó e diga: Ele vai se levantar em meu favor. Ele não vai me abandonar. Eu estou passando pela luta, mas eu não sou a luta. Eu estou passando pela dificuldade, mas eu não sou a dificuldade. O meu Deus vai se levantar nesta manhã, o meu favor. Um caminho aberto pelas águas vai romper, muitas fontes em meio ao deserto haverá, nuvens que trazem chuva de bem.